É. Essa é uma situação típica, tá? É exatamente o caso que o Daniel estava mostrando para a gente. Tá? Uma criança deixada... deixa eu ver onde é que está deixada aqui, ó. Você está vendo aqui uma outra criança, uma outra piscininha aqui. Tem adultos aqui, tá? A criança foi deixada aqui como se aquilo ali não é piscina, não tem perigo. Tá tranquilo. E para a criança tem perigo. Ela começou aqui onde era raso. E ela não sabe, ela precisa ser orientada. Aqui não tem uma cerca, tá vendo? Precisa ter uma cerca impedindo que outras crianças venham daqui. Mas essa criança foi deixada por um adulto aqui e o adulto não entende o risco. Ele não compreende o risco. E é ele o responsável por essa criança. Tá? E aí você vê ela evoluir, né, em todos os graus de afogamento e vai evoluindo. Você vê pessoas passando aqui, ninguém percebe, tá? Ela vai se tornando inconsciente, você vê que começa ela tadinha, ela ter movimentos erráticos, né? Ela perde a consciência. Você observa tudo isso nessa situação. Você vê os adultos passando. Exatamente o que acontece aqui, eu vou mostrar para vocês. Acontece em todos os lugares, não é só na piscina. Acontece na praia, na cachoeira, em todos os lugares, e não só na faixa etária dessa faixa etária, mas em todas as faixas etárias. E ver como é que as pessoas não percebem. O que falta para essas pessoas que estão ali? Entendimento de que o afogamento ali, aquilo ali é fatal. Aquilo ali não pode ser deixado uma criança dessa idade numa piscininha desse tipo. Não pode. A gente não pode perdoar isso, né? E você percebe claramente, e esse vídeo termina no momento em que o zelador, provavelmente, que é esse camarada aqui, que está falando com a família que está aqui na piscina, ele sai, você vai ver que ele chega aqui, ele olha a situação e demora um tempo para ele realizar o que está acontecendo. Olha só o tempo que ele leva para entender a gravidade do negócio e tomar alguma atitude. O que acontece? Em qualquer... Pode ligar um pouquinho a luz. Em qualquer ambiente, talvez só a luz lá de trás, se puder. Você consegue? Não tem. Ou é uma coisa ou é outra. Tá. Em qualquer ambiente, seja na praia, na piscina, no surf, em qualquer local, você tem uma pessoa que subestimou o risco no local. Ele olhou e não entendeu que aquilo ali tinha um risco. Ou ele superestimou a sua capacidade de entrar naquele local. Afogamento é isso. Basicamente, às vezes tem os dois, às vezes tem mais um do que o outro, às vezes tem um e não tem o outro. Mas é sempre dessa forma. É alguém olhando, é uma turma que chega, de adolescentes que chega no rio para se banhar, um entra e tem um ou dois lá que olha assim, não, eu não sei nadar o suficiente, e aí o outro, que isso, vamos lá, você vai estar com medo, vai amarelar, e entra, quer dizer, esse que não queria entrar, ele enxergou que tem um risco. O outro, que vai morrer afogado junto com ele, não. Então ele subestima o risco no local ou superestima a sua capacidade de enfrentar aquele risco, e isso está ligado à masculinidade tóxica. Por isso é que o homem se afoga e morre 7 vezes mais do que a mulher. Tá? Na faixa até 1 ano é igual, homem e mulher. Então talvez nessa faixa não tenha essa questão de masculinidade tóxica, né? A partir do 1 ano, de 2, 3 anos, já mostra que para 1 a 4 anos é em torno de 4 meninos para 1 menina. A partir de 5 anos, isso vai subindo. Chega na faixa de 20 a 24 anos, é 17 vezes mais frequente a morte do homem do que da mulher. Tá? Nosso planeta Água, 75%, nosso planeta Terra, devia se chamar Água, né? Porque tem 75% de água e
cada vez mais as pessoas se afogam. Então, o afogamento é muito frequente nesse ambiente. Nosso país tem uma costa gigante, águas internas gigantes, então tem o maior número de resgates em todo o mundo. Uma temperatura maravilhosa, né? 10 pessoas se afogam, uma morre a cada minuto no mundo. 15 brasileiros morrem afogados diariamente, um a cada 90 minutos. Então, hoje, 15 brasileiros vão morrer afogados. Tá? Afogamento isso, estatística de 2 semanas atrás já, tá? Segunda causa de morte de 1 a 4 anos, quarta na faixa de 5 a 24 anos. Significa que de 1 a 24 anos é uma das principais causas de morte no Brasil. E por que não aparece isso? Por que isso não fica evidente? O afogamento vai matar muito mais do que dengue, mas por que isso não fica evidente? Porque não aparece, porque a gente não multiplica essa informação. É muito importante a gente multiplicar essa informação para que as pessoas... eu não sabia, cara, então tem que tomar conta da minha criança. Tem que. Isso é importantíssimo. Enquanto a pessoa não identificar que ela está sujeita à possibilidade do afogamento, ela não vai tomar nenhuma atitude. Quem é que já se afogou aqui, levanta o braço. Quem é que já aspirou uma água nadando, surfando ou fazendo alguma coisa? Não, todo mundo que se afogou e mais. No banho a gente faz isso, né? Então, assim, afogamento é a aspiração de líquido não corporal causado por imersão ou submersão da via aérea. Então significa que eu não preciso estar dentro d'água para me afogar. Eu posso desmaiar, cair numa poça d'água e aspirar, e aí eu me afogo. Então, assim, e é o que acontece com crianças pequenas. Ela escorrega na banheira, a mãe vai pegar o sabonete ou a toalha, ela escorregou na banheira, na água, aspira e acabou. Então é muito rápido. Então você tem, lembra aquilo que a gente conversou ali no caso clínico? Para dar um afogamento grau 3, basta meio copo d'água. E aí eu quero que vocês pensem, será que eu conseguiria, na hora de respirar, que eu estou inspirando, qual é o meu volume corrente? 400 ml? 450? Talvez um pouco menos? Dá para eu aspirar meio copo d'água de uma vez? Dá. Então, dependendo da situação, isso acontece numa respirada, 2 ou 3 respiradas. E isso é em segundos. E aí a hipóxia, o curso da história mostra, a hipóxia vai, e o cara continua naquele sufoco, vai. E em 4, 5 minutos, ele para de respirar e mais um pouco, o coração para. Então, em 4, 5, 6 minutos, daquela pessoa que entrou na água ígida, sem problema nenhum, ela em 4, 5 minutos, ela está em parada cardiorrespiratória. Então é o tempo, às vezes, de uma mãe ir atender a porta. Ou de, esqueci o sabonete, eu vou lá pegar, não quero tirar, tá frio, eu não vou tirar lá da banheira. Vai lá, quando volta, tá emborcada. Isso são histórias repetidas, a mesma história, tá? Ou numa aulinha de uma creche ou de uma escola, as crianças saíram e tal e esqueceram que tinha uma lá, a professora não contou que tinha um, né? E tem que contar para ver se está todo mundo lá, e uma caiu e se afogou. E a criança não tem ideia. Ela gosta, a água é prazerosa para todos nós. Então é atrativo. Então você quer tocar na água. Na hora que ela tocou na água, ou o balde, né? Por que o balde não tem normalmente essa conformidade reta? Por que ele é inclinado? Já pensando em evitar o afogamento. Ou seja, se uma criança emborcar ali, ele tem a tendência de virar. Só que isso não acontece sempre, né? A cabeça da criança é maior, é mais pesada e acaba ficando emborcada. E a mãe chega até criança afogada num balde com isso d'água, cara.
Então, são coisas que a gente pode evitar e deve, né? Então, 3 crianças... Ó, cada 3 dias uma criança morre afogada em casa, dentro de casa. 3 crianças morrem afogadas diariamente no Brasil. Tá? A faixa etária de criança até 10, 12 anos é muito comum. Crianças maiores que 10 anos e adultos se afogam mais em águas, rios, represas, águas naturais. Cada óbito custa para o Brasil R$210 mil. A gente está investindo pouco em prevenção e muito em tratamento, em hospital, quando a gente tem que investir mais em prevenção. A cada 2 dias um turista morre no Brasil, e homens morrem 7 vezes mais. O afogamento tem um risco 200 vezes maior do que o trânsito. Ou seja, você estar perto da água ou dentro d'água tem um risco de morrer 200 vezes maior do que estar dirigindo um carro. Por quê? Porque você bateu com o carro, está lá mal, mas você não está morto. Você bateu dentro de qualquer coisa que aconteça, de você perder a consciência ou ficar enfraquecido o suficiente para não se defender dentro d'água, você está num ambiente que se torna de prazeroso hostil. Ele é extremamente hostil. Ele vai ocupar uma área via aérea que precisa de respirar, precisa de ar, de oxigênio, extrair oxigênio o tempo todo. 70% dos óbitos só ocorrem em rios, lagos e represas. Dá uma olhada nesse gráfico aqui. Em vermelho, óbitos maiores que 5 óbitos por 100 mil habitantes. Você vê que os locais que têm o menor risco são Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Os maiores, Norte, Centro-Oeste. Tá? Então, isso significa o seguinte, afogamento, a maior parte do que está acontecendo agora, eu digo óbito, acontecem em rios, lagos e represas. Por que não acontece em praia? Ou por que acontece menos em praia? O guarda-vidas está lá o tempo todo. O litoral todo. A educação do povo que está ali também é um pouco maior do que no interior. Então, tudo isso faz a maior diferença. Hoje a gente sabe que em torno de 13% dos óbitos acontecem em praias. Agora, o número de salvamentos é muito maior. Não tem nem comparação, tá? Porque o guarda-vidas está lá para aprender, para ensinar. Por que chama-se guarda-vidas e não salva-vidas? Lembra daquele negócio da palavra? Né? Eu estou na praia, sou o guarda-vidas, e o cara me olha e fala assim, e o salva-vidas? Mas ele não salvou ninguém, está sem trabalhar o dia inteiro. Porra, quando eu estou lá, apitando, o tempo todo trabalhando que nem um louco, e ninguém vai me dar valor se eles estão achando que eu estou ali só para salvar. E eu não fiz nenhum salvamento. Pelo contrário, quando não há nenhum salvamento, significa que eu consegui fazer meu trabalho perfeito. Claro que se houver o salvamento, não quer dizer que eu tenha falhado. Todo um sistema falhou. A educação falhou, o cara não entendeu que não era para entrar ali, etc, etc. Então aqui, mostrando só aonde acontece o afogamento nos vários locais no Brasil. Eu estou falando Brasil, não estou falando Rio de Janeiro, tá? E o afogamento, a gente começou a compreender muito melhor o afogamento, ele tem algumas variabilidades. Então ele varia conforme o cenário, atividade e faixa etária. Cenário, o afogamento que acontece em piscina, ele é um pouco diferente da praia, que é um pouco diferente da cachoeira, que é um pouco diferente do rio. Eu só entendo a melhor solução para o problema se eu entender muito bem o problema, que é o nosso dia a dia. Né? Se eu fizer um bom diagnóstico, se eu fizer um diagnóstico sindrômico, eu tenho um leque de possibilidades. Mas se eu fizer um diagnóstico preciso, eu tenho pelo menos uma oportunidade de tratamento mais preciso. É essa a evolução do raciocínio que a gente tem com o afogamento. Então, se eu entendo exatamente onde é que ele está acontecendo,
No Japão acontece no ofurô. Porra, então minha prioridade é abordar prevenção. Como é que eu posso evitar no ofurô? Aqui no Brasil, em rios, lagos e represas mais. Então, como é que eu posso sanar esse problema nesse local? E a atividade, por exemplo, um surfista, atividades do surfista é diferente de um camarada que vai para a praia com uma boia, ou que vai se banhar, ou que vai andar de caiaque, ou que vai andar de sup, ou que vai velejar. Quer dizer, cada atividade tem uma peculiaridade e prevenção um pouco diferente. Eles guardam algo em comum, com certeza. E a faixa etária, né? A faixa etária, a gente sabe aqui, ó, que até 2 anos ele acontece muito em banho e águas muito dentro de casa, na residência. Até 5 anos, piscinas e outros ambientes também perto de residência. 5 a 12 anos são crianças que sabem, entre aspas, nadar. Ou seja, são crianças que o pai botou na natação e ela se desenvolve bem, ela nada, dá a volta na piscina, vai para cá, vai para lá, mas ainda assim ela pode perder a consciência, alguém pode brincar de caldo com ela pode escorregar e bater a cabeça, ela pode, por exemplo, ser sugada pelo ralo na aspiração da piscina. Então, assim, ela não é isenta de problemas, mas na opinião ou na impressão dos pais, ela é. Ele botou na natação, ela sabe nadar, ela está blindada. Ou até usar uma boinha de braço nela, ou boia circular e dizer assim, não, agora eu vou tomar minha cerveja, tá tranquila. Fica lá com a boinha de braço dela. Não é garantia. Então, todo esse entendimento veio através de vários estudos científicos. E quem se afoga mais em águas abertas são os adultos, né, a partir de 10, 12 anos. Você vê, com esse entendimento, a gente tem 2 tipos de prevenção. A prevenção ativa e a prevenção reativa. O que é a prevenção ativa? É aquela que isso aqui é prevenção ativa, tá vendo? Ó, por que eu botei essa faixa aqui? Para ninguém tropeçar, para identificar que há um desnível. Isso é uma proteção ativa. O que é? Eu olhei para o ambiente, vocês não tinham chegado aqui, eu olhei para esse ambiente e identifiquei que isso aqui é um risco. E eu vou sinalizar esse risco, eu vou corrigir o risco, então sou eu atuando no local. Então sou eu botando uma cerca na piscina, sou eu botando um piso antiderrapante na piscina, sou eu colocando uma tampa anti-sucção de cabelo na piscina, sou eu colocando na piscina 2 pontos de aspiração para não aspirar o corpo. Tudo que eu fizer no ambiente é prevenção ativa, ou seja, ela vem primeiro. Tudo que eu fizer interferir no comportamento da pessoa é prevenção reativa, que é o apito, né? O guarda-vidas está lá na praia, aí não, tá, e sai, e tira, e vai. Isso tudo é prevenção reativa. Você está muito mais próximo do evento afogamento, de desencadear esse evento. Então o que a gente quer? Primeiro a prevenção ativa, ou seja, o guarda-vidas abriu o posto, ele bota a placa lá, perigo correnteza, ele abriu não sei o que, isola uma área, tudo isso é prevenção ativa. Ninguém chegou ainda, ele está sinalizando, ele está identificando e reduzindo o risco. Como a gente falou, o Brasil gasta 1,2 bilhões de reais todos os anos por afogamento. O risco de morte por afogamento em área sem guarda-vidas é 60 vezes maior. Significa que você vai para uma cachoeira e não sabe exatamente identificar o risco, né? E não consegue respeitar os seus limites naquele local, você tem 60 vezes mais chances de morrer afogado do que se você procurar uma área com guarda-vidas. E o Brasil tem o maior número de guarda-vidas no mundo. Tá? Os guarda-vidas são capazes de cobrir no máximo 30% das áreas de risco em todo o mundo. Então, em todo o mundo, país civilizado, país desenvolvido,
30% apenas das áreas espelhadas são cobertas por guarda-vidas. Significa que a gente tem 70% descoberto, com um risco 60 vezes maior. Como que eu resolvo esse problema? E aí eu tenho aqui um kit Sobrasa para quem me responder der a melhor resposta. Aqui tem assim, ó, vou dizer o que tem para estimular o desejo. Tem um adesivo, tem 2 gibis, tem uma máscara de criança, tem uma coroa, tem um joguinho da memória. É bem legal para criança. Como que eu faço? Olha só, o Brasil tem o maior número de guarda-vidas. Eu só consigo cobrir 30%. E eu sei que 60 vezes maior a chance de morrer em área sem guarda-vidas. Como é que eu faço? Qual é a melhor alternativa? Hã? Ir aonde tem guarda-vidas, é uma. Educação, pronto. Educação, não tem outra resposta. Mesmo em serviços muito sofisticados, eu preciso que a população entenda, respeite, entenda quando ir, quando não ir, aonde ir, aonde não ir, quando entrar, quando não entrar. Se a população não entender isso, a gente não tem como cobrir tudo. Então isso, a gente está falando de espaços públicos. Aí remete para a situação de você ter o afogamento de 1 a 9 anos, 50% dos óbitos serem dentro de casa. Quem é que vai ter que ser educado? Não vai botar um guarda-vidas ali dentro de casa. Claro, numa festa, você tem o que a gente chama de pai da vez. É a terminologia que a gente usa. Pai da vez. Quem é o pai da vez? Não, todo mundo está olhando. Não, que isso todo mundo está olhando? O bombeiro me ensinou um negócio muito importante. Diz assim, ó, cachorro que tem 2 donos morre de fome. Então tem que ter um olhando. Um tem que ser responsável. Então é o pai da vez. Tá? Como é que nós vemos o problema? Nós vemos um problema grande, assim, ó, afogamento, tá vendo? Prevenção. E o resto é menos relevante. Agora, eu não sei por que o meu pessoal do designer achatou o negócio. Mas eu acho que foi um formato e transformado para outro. Né? Bom, como é que a população vê isso? Quando eu falo em afogamento, e eu tenho certeza que passou na cabeça de vocês, foi assim, vamos ver como é que trata. Como é que faz o suporte básico, como é que faz o suporte avançado de vida. Tá? Mas isso não é o mais importante. O mais importante é prevenção. Olha só isso aqui. 5 temporadas, guarda-vidas nas praias de Santa Catarina, 1.565.000 intervenções de guarda-vidas. Publicação na Resuscitation. 99,9% de medidas de prevenção, atitudes de prevenção. 0,1% de salvamentos e 0,02% de suporte de vida. Mostrando que a grande atitude, a grande intervenção é que nada aconteça. É claro que isso não transparece, né? Ninguém dá muito valor para o que não acontece. Mas é esse o caminho. A gente tem que entender que nós queremos ir à praia e voltar, com um sorriso de orelha a orelha. Ir à piscina, um parque aquático, bonito, em qualquer local que a gente tenha água, eu quero ir, me divertir e voltar. Eu não quero ir e trazer uma tragédia para a minha vida. Tá? O afogamento, ele tem, ano a ano, uma redução muito grande do número de óbitos por 100 mil habitantes, e isso devido a toda conscientização, educação em todo o Brasil. Então, isso tudo é um processo, né? Fazer com que todo mundo pense em prevenção, principalmente o guarda-vidas. Que ele entenda realmente que se ele consegue prevenir, diferente do passado, de 10, de 20 anos atrás, onde ela é valorizada, eu fiz 100 salvamentos. Hoje o que a gente valoriza nós fizemos 5.000 prevenções. E por isso aconteceu 2 salvamentos. Tá? Que vai acontecer, a morte vai acontecer, mas quanto menos, melhor.
E, embora assustador, nós só vemos 6%, tudo esses dados que eu estou dando para vocês, é 6% de todo o problema. Aqui é a linha do tempo do afogamento, que é a mesma do trauma, tá? E ela mostra que a gente só consegue medir os pacientes que vão ao hospital ou pós-hospital, que tem segmento de AIH ou de atendimento na emergência. O resto que está acontecendo no afogamento, a gente não consegue entender, porque a gente não consegue medir. Se eu não meço, eu não entendo o que está acontecendo no todo. Então eu estou vendo a ponta de um iceberg. E a gente, por isso, a gente, dada a importância que é entender o problema, a gente anualmente faz um levantamento de todos os dados de afogamento que a gente consegue no sistema DataSUS. Então são microdados. Eu acabei de fazer isso tem 5 dias atrás. Isso levou mais ou menos umas 4 semanas, horas de trabalho, 72 planilhas para combinar isso, para trazer esse informativo aí, dizendo tudo que a gente consegue de informação, porque é importante entender também que o problema no Rio de Janeiro não é o mesmo que Macaé, não é o mesmo que Teresópolis, ou não é o mesmo que no Nordeste. São problemas diferentes, eles têm necessidades diferentes. E se a gente não entender esse problema, a gente não consegue a melhor solução. O afogamento, os protocolos de afogamento, eles foram iniciados em 1771, onde ele dizia ali, aqueça a vítima e remova as roupas molhadas. Nós fazemos isso até hoje. Até o Daniel mostrou, né? Os dois Daniels mostraram, né? Tem que aquecer a vítima, vamos remover a roupa molhada, parar a hipotermia. Aspirar a água posicionando a vítima com a cabeça mais baixa que os pés. Nós paramos de fazer isso há 30 anos. Trabalho brasileiro, produzido aqui no Brasil. Estimular a vítima com fumo de tabaco por via retal ou oral. Nós já paramos, fica tranquilo, nós já paramos de fazer isso, tá? Pode ir à praia à vontade que isso não vai afetar. Utilizar o método de respiração boca a boca, nós fazemos isso até hoje e tenho certeza que é um assunto controverso. Todo mundo fala, mas boca a boca, eu vou pegar isso, eu vou pegar aquilo, e a gente pode conversar sobre isso se alguém tiver interesse. Sangrias, a gente já parou de fazer isso há algum tempo. Então, essa história toda começou na cidade do Rio de Janeiro com muita água, muita lagoa, baía, piscinão de Ramos, piscinão de São Gonçalo. É muita água para tudo que é lugar, né? O carioca precisa de água o tempo todo, é impressionante. Esse é o primeiro posto de salvamento, né? O guarda-vidas ficava aqui, 1918. A gente não sabe exatamente como ele fazia para descer, né? Mas com certeza algum jeito ele dava. Primeira ambulância a fazer o suporte básico, o suporte avançado de vida, criado para o afogamento na praia de Copacabana. Manobra de Schaefer, 1958, praia de Copacabana, como se fazia uma ressuscitação. Não era compressão e ventilação boca a boca, era comprimir o tórax e descomprimir o tórax. E aí vem a segunda pergunta, valendo um outro kit. Essa manobra ressuscitava alguém? E se ressuscitava, como que isso pode acontecer? Expelia água e isso ressuscitava as pessoas? Quase. Foi, mas chegou mais perto. Não? Esse aí é exatamente a ventilação artificial. Ou seja, quando eu comprimo o tórax, eu faço uma expiração ativa, que é o inverso da respiração que a gente faz, que é passiva. Então, eu expirei, esse volta para outra pergunta. Eu comprimi, saiu ar. Eu descomprimi, esse ar passivamente entra e eu estou ventilando. Claro que a gente sabe hoje em dia que a gente dava 30%, 35% da ventilação efetiva de um boca a boca. Por isso a gente hoje faz o boca a boca. E o que é a realidade de hoje em dia? Praia de Ipanema, uma situação do tipo encontre o olhe. Né?
aonde que você colocaria o seu guarda-vida? Cadê a areia? Cadê a água? Quem é afogado aí? Então, assim, é uma situação que mostra pra gente que educação é a única forma da gente lidar com uma coisa dessa, né? Ei, Matias, imagina uma coisa dessa, isso foi um 7 de setembro, se eu não me engano. Como é que imagina você guarda-vidas, às vezes na mesma altura, porque se você for para a torre, você não consegue falar com ninguém. Então imagina você aqui, guarda-vida, passeando aqui, como é que você vai ver alguma coisa? Não tem como, cara. Então assim, educação. Educação é a mola do negócio. Olha só essa situação, Praia de Copacabana, julho de 2013, visita do Papa ao Rio de Janeiro. Tá? 2,5 milhões de pessoas em 4 quilômetros de praia, 1,5 metro de ondas, 145 resgates foram feitos, 130 guarda-vidas trabalhando, 3 ambulâncias, 2 helicópteros e 1 centro de recuperação de afogados funcionando em Copacabana. 37 atendimentos médicos, 0 óbitos. Dá uma salva de palmas. Dois anos depois, feriado da cidade do Rio de Janeiro, 20 de janeiro de 2015, 3 milhões de pessoas, mesma quantidade praticamente de gente, 1 metro de onda, mesma quantidade de onda, 2.000 resgates. Lembra que aqui foram 145, aqui são 2.000, e eu boto ali 2.000 resgates registrados. Significa que isso pode ter ido a 3, 4 mil. Né? Você imagina um guarda-vidas fazendo 50, 100, você acha que dá tempo dele anotar alguma coisa? Claro que não. Né? 560 guarda-vidas trabalhando, mais 180 voluntários. Quem são os voluntários? Guarda-vidas que estavam de folga, que viram o bicho pegando, foram para a praia para ajudar, porque a coisa estava séria. 5 ambulâncias, 2 helicópteros, 2 centros de recuperação de afogados, 135 atendimentos médicos, 4 óbitos por afogamento. E aí tem um sorteio aqui, um brinde aqui para quem me responder qual a diferença, mas assim, matar a pau, não pode ser tem que ser aquela certeira, tiro de sniper. Qual a diferença entre uma situação e a outra? Por que aqui tiveram 4 óbitos e aqui teve 0 óbitos? O Papa, eu entendi. O Papa deve ter tido alguma influência, não tenho dúvida. Mas tem mais além disso. O pessoal foi lá para ver o Papa. Eles estavam vestidos, não estavam usando álcool. A intenção não era entrar na água. Contrário ao outro público que foi lá para entrar na água. Lembra aquela coisa do risco ambiental e comportamento? O risco ambiental era exatamente o mesmo. O que variou? Comportamento. Então, o povo que foi ver o Papa e se comportou. Então, o que mostra para a gente que educação, quer dizer, se o público está lá educado, ele pode fazer a maior diferença. Tá? Então, afogamento é a aspiração de líquido não corporal causado por submersão ou imersão das vias aéreas. Todos aqueles que não aspiraram água ou que não têm sinais de aspiração de água, é um caso de resgate. Ele pode ser primário, como a gente viu ali, por exemplo, na situação da criança na piscina, ou secundário, como a gente viu no cara que estava surfando, fez um trauma, provavelmente ficou meio inconsciente, talvez, ou perdeu a competência aquática, porque você tem grandes nadadores, maratonistas aquáticos, que morreram afogados. Como é que o cara, com maratonista aquático, morre afogado? Ele está aqui, a competência aquática dele está aqui. O risco ambiental está aqui. Então a competência está vencendo o risco dele. Ele perdeu a consciência
que acontece com a competência aquática dele? O risco está maior, ele morre afogado. Então basta você perder a consciência, então basta você estar usando uma droga, uma crise convulsiva, um trauma, alguma coisa acontecer, não precisa exatamente estar inconsciente, basta reduzir a competência aquática. E tem toda uma história evolutiva, né? O afogamento não é parada cardiorrespiratória todo. Se ele for resgatado antes, e quanto antes, menos grave ele vai ser. Então, se ele for resgatado sem aspiração de água, ele é um resgate, apenas. Se ele for resgatado com uma pequena aspiração, que dê somente tosse, ele é um grau 1. Se isso veio evoluindo, ele aspirou um pouquinho mais, grau 2, já tem uma dificuldade de troca de oxigênio. Aspirou um pouquinho mais, grau 3, a pressão está ok ainda, ele está lá já borbulhando. Aspirou um pouquinho mais, ou passou mais 30 segundos e a PaO2, a oxigênio caiu, ele é um grau 4. Depressão miocárdica pela falta de oxigênio, a pressão cai no grau 4. Então, ele está hipotenso, até que o relé da consciência desliga. Ele para de respirar e perde a consciência, grau 5. E aí, mais 30 segundos a 1 minuto e meio, o coração para, grau 6. Então, é uma evolução do processo. Quanto antes for interrompido, menos grave vai ser, tá? E ele tem, como a gente mostra aqui, ele tem uma classificação em 4 cores para múltiplas vítimas. Então, se você está lidando com múltiplas vítimas, eu vou atender uma queda de avião, um naufrágio, alguma coisa que tenha múltiplas vítimas, eu preciso de algum sistema de triagem que me diga quais afogados atender primeiro. E é isso aí. Tudo isso vocês encontram na web, na página da Sobrasa, explicadinho, tá? O importante é a hipóxia. Então, alguns grau 1, o resgate, grau 1 não tem hipóxia praticamente, é só aquele sufoco que passou. Mas a partir do grau 2 existe hipóxia e essa hipóxia vai aumentando até chegar à hipóxia máxima, que é o grau 6, e aquilo vai piorando, né? O grau 6, ele parou ele fez uma parada cardiorrespiratória, significa que a PaO2 está abaixo de 28 a 30 milímetros de mercúrio, tá? Isso pensando em doente agudo, né? Então aqui tem um raio-x, eu não trouxe tomografia, que eu sou mais de raio-x. Tá? Dá para mostrar aqui, ó, que é exatamente o que o Daniel mostrou na tomografia. Não é exatamente porque é um grau 2, ele estava mostrando um grau 3. Mas é isso aqui, ó, tá vendo aqui, ó, hipotransparência. Vê a quantidade, um pouco de hipotransparência aqui, isso é o líquido aspirado. Isso é confundido com uma pneumonia, uma pneumonite, mas não é. Isso, na realidade, é a representação radiográfica do líquido que foi aspirado, tá? Pelo menos no início, a princípio. Grau 3, isso é exatamente igual ao que o Daniel mostrou na tomografia para gente. Uma hipotransparência difusa, mais frequente usualmente em base, e aí depende um pouco da posição que o paciente está, há quanto tempo ele está. Se ele está deitado muito tempo, aí ele vai ficar mais em dorso, né, e vai ficar mais espalhado. Homens se afogam mais, solteiros mais, né, e de quem é a culpa dos solteiros? Hã? Vale brinde, vale brinde, vale brinde, vale brinde, vale brinde. De quem é a culpa? Da mulher. Essa é a única falha que ela tem. Ela ser desejável a ponto de o homem querer morrer por ela. E morre mesmo, tá? E normalmente é isso que parece brincadeira, mas não é. Isso afeta totalmente o resultado. Então você vê assim, afogamento em mulher é muito menos frequente do que em homem, tá? E
18% ingerem álcool, quer dizer, 18 a 20% está relacionado ao uso do álcool. O que o álcool faz com aqueles dois fatores? Aumenta a superestimação e diminui a avaliação do risco. Então o álcool é determinante. E 3 horas antes do afogamento, as pessoas se alimentam, comem biscoito, galinha, farofa, cerveja, e na hora que você for manusear a via aérea, né, você vai ver aquele cheiro terrível, né? E o estômago está cheio não só de comida, está cheio de ar, está cheio de água. Então qualquer bobeada que você dá, blé. E aí isso atrapalha muito. Se a via aérea é tão importante para a gente, atrapalha muito. E chegou a hora de uma brincadeira lúdica aqui, muito rápida. Eu queria convidar 5 pessoas para me ajudar aqui nessa atividade aqui. Dá para botar aqui no precisa assistir. Não precisa fazer isso aqui, não. Mais um, tá faltando um aqui. Que charme. Vamos lá. Essa é uma atividade. Só que não vai se afogar. Hã? A mulher. A que não vai se afogar sou eu. Essa é uma atividade que a gente faz desde crianças, de 3, 4 anos, até a formação de guarda-vidas profissional, até a formação de médicos em suporte básico e avançado de vida. Tudo, não. Tudo isso é isso que a gente faz. Isso é a essência do conteúdo que todo mundo aprende. É claro que para criança a gente passa super rapidinho, né? Não dá muita atenção no conteúdo, na quantidade de conteúdo. E o guarda-vidas pode levar, por exemplo, 300 horas, 400 horas, um ano inteiro treinando em cada ponto desse. Você imagina que prevenção, se a gente tem 15, 20 cenários e atividades diferentes, eu vou precisar entender cada um deles. Eu vou levar mais tempo, né? E cada passo desse. Vamos juntar um pouquinho mais. Aqui, por exemplo, prevenção, 99,9%. Por acaso ele é o presidente, mas ele é o cara mais importante aqui também, tá? Prevenção. Daqui para cá só vai ser ativado se aqui falhar, tá? Então, se isso der certo, ninguém vai saber de nada. Falhou. A primeira coisa, eu preciso reconhecer que alguém está em perigo. E não é tão simples. Existem vários vídeos na internet mostrando um adulto brincando aqui, uma criança morrendo do lado dele. Porque às vezes não desperta. Enquanto a pessoa não desperta a possibilidade de, pode acontecer, eu não vou prestar atenção. Sabe aquela coisa, queria comprar vou fazer propaganda aqui, ver se vale alguma coisa, um bid, né? Elétrico e tal, vou comprar um bid. Eu começo a ver bid em tudo que é lugar. Então é aquela coisa da propaganda, é a mesma coisa aqui, tá? Reconheço o afogado. Como é que eu reconheço uma pessoa que está em perigo ou que está no sufoco na água? Ela está confortável? Ela está nadando na horizontal? Não, então, ela está nadando na vertical. Ela não está nadando, ela nada, mas ela não se desloca. Ela está sempre no mesmo lugar ou muito pouco. Está afundando e subindo. Então, tudo isso são sinais que você olha e aquele cara não está legal. Aquele cara não está esquisito. Ele pode não reparar que está esquisito, mas você já reparou porque você está educado nisso. O que você vai fazer? Você vai correr para salvar ele? Vai ou não? Por que não? Por que você correria para salvar ele? Dos 15 brasileiros que morrem todos os dias, 2 morrem ao tentar ajudar o outro dentro da água. Então isso não é infrequente, é muito comum. Então no momento em que eu reconheci o afogado, a primeira coisa é, chama o 193, avisa que eu estou aqui no CREMERGE, tem um cara se afogando, meu telefone é esse, eu vou precisar de ajuda. Ou né, eu peço a ela que faça isso e eu vou tentar fazer outra ajuda. E aí o que eu faço?
Eu forneço flutuação. O que eu tenho aqui que eu posso fornecer flutuação? Ah, várias coisas. Isso aqui flutua, uma garrafa PET, uma bola, uma refrigerante, uma PET de refrigerante, um espaguete, um isopor, uma tampa de isopor que o cara está na praia. Várias coisas flutuam. O que eu vou tentar primeiro? Primeiro, eu vou tentar jogar para a pessoa para ela segurar. Porque se ela conseguir segurar, me dá tempo o profissional chegar e aí ele vai remover da água com mais segurança. Eu não vou me arriscar, não vou entrar dentro d'água, porque eu posso morrer. E provavelmente vai acontecer isso, dependendo da situação. Claro que existem exceções. Por uma mãe, como é que você vai dizer para a mãe que não entra dentro d'água para salvar um filho? Então você vê histórias trágicas. E isso acontece todos os anos e diariamente você tem uma história dessa trágica. Pai entrou para salvar e morreu junto. A família toda morre afogada na tentativa de salvar a irmã que entrou primeiro. Isso é comum, mas assim, dificilmente a gente tem como impedir isso, mas a gente tem como orientar. Dizer, olha, procura algum material de flutuação, um cabo. E se você, no final das contas você achar que tem que entrar na água para ajudar, não vá sem um material de flutuação. Leve alguma coisa, porque se eu levo uma garrafa de PET e entrego para ela não me agarra. Ela agarra a garrafa de PET. E eu consigo me manter dentro da água, mas eu não consigo manter eu e ela. Então, isso faz a maior diferença. Tá? Remover da água, se for seguro para você. Se não for, espera o 193 que você chamou. O guarda-vidas profissional vai chegar lá para fazer o salvamento. E lembra aquele negócio? A gente não está em tudo que é lugar, não tem, no mundo inteiro, ninguém está em todos os lugares. Isso pode acontecer em lugares difíceis de acesso. E a gente sabe aqui, né, como carioca, a gente sabe que a gente mora numa cidade cheia demais, que a gente sempre procura um lugar mais vaziozinho, né, que ninguém tem ninguém, né, para aproveitar melhor. E isso leva ao risco. Até que você faça o suporte básico ou avançado de vida. Quanto antes você fizer o suporte básico, quanto antes você iniciar, melhor. Então, por exemplo, aquele caso do Daniel da piscina, se a mãe tivesse um pouco de treinamento, né? Quer dizer, se ela tivesse um pouco de treinamento, talvez não acontecesse nada, o Daniel não tinha nem apresentado o caso clínico. Mas assim, se ela tivesse um pouco de treinamento em suporte básico, ela não ia fazer uma massagem, ela ia fazer uma compressão. E de repente, com a ventilação ali inicial, a criança voltava a respirar e o prognóstico é completamente diferente. Vamos tirar uma foto, encosta um pouquinho aqui. Cadê o nosso fotógrafo? Isso aí depois todo mundo vai postar na internet e aí a gente faz a propaganda da prevenção. Obrigado. Gente, uma salva de palmas para os meus assistentes. Devolve a camiseta para o Xavier. Tá boa a troca. Tá boa a troca. Não é? Isso aí dá até para salvar. Querendo, mas dá. Não é? Então, isso aí é feito, tá? Por exemplo, para a criança, a gente tem alguns projetos, eu vou mostrar para vocês um programa. Isso é feito usando marionetes, isso é feito usando fantoches. Então, quando a gente fala para criança, a gente tem que ter uma linguagem de criança, para criança. Não pode ser esse blá 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 todo que ele não vai prestar atenção. Então a gente tem algumas coisas. Primeiro, tudo é baseado em educar para não se afogar. Tá? E nós temos uma diretoria em todo o Brasil. Nós estamos nos 27 estados do Brasil. Temos gente na Espanha, Chile, tem vários voluntários no mundo inteiro. Tá? Nós somos 4.000 voluntários hoje em dia no Brasil todo, realizando 13 ações presenciais por dia. Então essa que eu estou fazendo aqui não é a única. Tem alguém fazendo lá no estado do Rio, tem alguém fazendo em outro local, em vários locais. Tá? E é nisso que a gente acredita. De quanto mais ação a gente fizer,
melhor. Esse é um documentário que eu vou mostrar um pouquinho para vocês, de um documentário australiano sobre o Brasil. Brazil is the largest country in Consegue South apagar? America and home to over 210 million people, with approximately 6 million tourists visiting each year. Most come to enjoy the nation's 2,000 stunning beaches. We have 8,000 kilometers of beaches. And the most popular one is in Rio de Janeiro, where, for example, in a high season, one day you can have 3 million people on the beach just on Rio de Janeiro city. So it's a lot of people going to the beach and exposed to hazards. But behind the endless stretches of surf and sand lies a major problem. Brazil has a drowning epidemic. 16 Brazilians drown every day across all water forms, including rivers, dams, pools, and beaches. On average, Brazil experiences approximately 750 rip current drownings every year. These fatalities occur despite Brazil also having one of the largest lifeguard services in the world. We do have a lot of lifeguards. Vamos adiante que nós estamos atrasados. Tá? Então nós temos isso aqui, eu chamo de menu de programas de prevenção. Então nós temos aqui Kim na escola, que a gente vai na escola fazer uma... abre a luz novamente para mim. Kim na escola, que a gente vai na escola e usa um gibi, e um dos 5 gibis que a gente tem de prevenção. A gente usa um dos 5 vídeos que a gente tem de prevenção em desenho animado. Tá? E aí a gente dá um crachá para as crianças, tem máscara do Kim, eu quero ser a Tatá, tá? Ou eu quero ser o Kim, que é dele, que é o nosso mascote, tá? Então a gente faz uma brincadeira com as crianças, tem coroa, jogo da memória, quebra-cabeça, e a gente faz uma atividade lúdica com as crianças, chama-se Kim na escola. E a gente faz a mesma atividade na piscina, chama-se Piscina Mais Segura, onde a gente educa professores de natação. A gente está em mais ou menos 450 escolas, clubes e academias no Brasil todo. E tem um número gigante de professores já educados, de natação já educados, que dão uma aula de natação. E na aula de natação nós temos 4 semanas Piscina Mais Segura, onde os professores dão aula para as crianças de prevenção de afogamento. Nós temos suporte básico de vida, gratuito na internet, online, suporte avançado de vida também gratuito, curso gratuito na internet, primeiro socorro, surf salva, os vídeos, os gibis, aqui tem multi-ações, nós temos Semana Latino-Americana, Município Mais Resiliente, todo ano a gente participa do Dia Mundial da Prevenção de Afogamento, 25 de julho, ano passado foi no Cristo Redentor, a gente fez uma atividade, esse ano deve ser no Aqua Rio, então todo ano a gente faz uma atividade, participa e ilumina o Brasil de azul para lembrar que a prevenção tem solução. Nós temos 4.000 voluntários, queremos chegar até o final do ano com 6.000 voluntários, então está aberta, o voluntário entrar na página, o QR Code está aqui, você se torna voluntário, você recebe todo o material na sua casa gratuitamente, é só você escolher o programa de prevenção que você tem interesse e a gente manda para a sua casa gratuito para você executar as ações, tá? E o manual de como executá-las. Nós temos uma coleção inteira da Sobrasa, de uniformes, de materiais, tutorial de instrução, como dar instrução de afogamento, Semana Piscina Mais Segura, Surf Salva, Kim na escola. Esses são os principais programas, isso tudo tem tutorial de como fazer. Nós acreditamos que somos parte da solução e não do problema. Então, enquanto eu estou na parte do problema, eu não sou solução. Eu quero pegar todos, passar do problema para a solução, tá? O QR Code aqui, para como se tornar um voluntário. Aqui tem um manual 2023 de emergências aquáticas, também gratuito na internet, você pode baixar.
Nós fizemos 4.873 ações, 13 por dia, 314 mil pessoas educadas, 13 mil de horas trabalhadas de voluntários, atingindo quase 1 milhão de familiares, reportagens, retorno. Então, a coisa está super, hiper bombando. Tá? Esse é o nosso vídeo de conscientização. Pai se distrai e filho de 3 anos morre afogado em balde. Homem alegou que saiu apenas um instante do local e quando voltou viu a criança debruçada sobre o objeto. Essa poderia ser a sua história. Afogamento acontece num piscar de olhos. A cada R$23 doados, ou menos de R$1 por dia, você ajuda a Sobrasa a educar 10 crianças e muda o futuro delas e de suas famílias. Doe agora. A gente tem feito campanha, isso são as nossas redes, nós estamos em todas as redes sociais, 220 mil seguidores e diariamente postamos dicas de prevenção. Tá? Qual é o modo mais fácil de reconhecer um afogamento? Eu acho que eu já falei sobre isso, está valendo um kit. Ah, claro que vale. Ele, cara que está mais prestando atenção aqui. É isso aí. Eu tenho que reconhecer o problema para poder identificar a solução, para poder acionar a solução. Né? Então, assim, um dos passos mais importantes do ACLS ou do BLS é você entender o que está acontecendo. Preciso chamar a ambulância? Preciso acionar socorro avançado, médio? O que eu tenho que fazer? Né? E isso é muito importante. Reconheça o afogado, start aquático, peça que chame de ajuda, sinalização gestual. Qual a melhor forma de ajudar um afogado? Sem entrar na água. Essa é a forma ideal, não se arriscar. Tá? E aí você tem uma vítima consciente e uma inconsciente. A consciente é tirar ela da água e prestar o socorro fora da água. A inconsciente, a gente tem a ventilação dentro da água, que é outra coisa que vai aparecer lá nos guidelines da American Heart esse ano, mostrando a efetividade de fazer a ventilação dentro d'água. É um trabalho brasileiro, uma proposta brasileira também, que está sendo utilizada no mundo inteiro. Tá? Você faz até 10 ventilações dentro d'água, claro que precisa ter treinamento para isso, não pode ser qualquer um. E como retirar a vítima inconsciente, cansada. Quanto mais horizontal você conseguir tirar ela, menos probabilidade de vômito. Antigamente a gente botava no ombro, né, e vinha quicando com ele no ombro. Imagina, o ombro ficava no estômago. Então todos eles vinham vomitados já. Então é muito ruim, a via aérea fica muito prejudicada. E aí, vamos dar só uma recordada no suporte básico. Eu coloco a vítima paralela à água, checo a resposta. Você está me ouvindo? Não responde. Se houve resposta, ela está viva. Ótimo, vou botar em decúbito lateral direito ou esquerdo, aguardar o socorro chegar, ou ver, ou até avaliar se eu aciono ou não o socorro. Se não houver resposta, ela pode estar inconsciente, ela pode estar em parada respiratória ou cardiorrespiratória, eu tenho que acionar socorro. Eu ligo, peço alguém para ligar 193 chamando os guarda-vidas. Coloque 2 dedos da mão direita nessa região, hiperestenda o pescoço e vou ver, ouvir e sentir. Limpeza da boca, só em caso extremo que eu olhei e está sujo eu tiro, senão eu não mexo. Tá? Eu não perco tempo. Veja bem, existem protocolos diferentes. Né? Então você vê, a American Heart tem um protocolo, o WILCOR, a European Resuscitation, tem outro, a Austrália tem outro, e varia um pouco, mas em princípio todo mundo preza pelo tempo. Tempo é vida. E quanto mais rápido eu puder fazer sem atrapalhado, né? Sem estar atrapalhado, melhor. Tá? Então eu abri as vias aéreas, ver, ouvir e sentir. Se eu não ouço respiração, 5 ventilações iniciais. Então veja que é diferente de outros casos.
No afogamento são 5 ventilações iniciais. Se eu estou na praia, e aí já vem a parte prática, eu estou na praia, eu desci de helicóptero, eu vou conseguir ouvir respiração? Eu vou conseguir ver? Às vezes não consigo nem ver por causa da areia. Estou na dúvida? Faço as 5 ventilações. O paciente não respondeu, lutou contra, ponto, ele não precisa. Tá? Não tem mal nenhum fazer a ventilação. E boca a boca. Né? Se eu tiver uma máscara, ótimo. Mas quem é que está de máscara hoje aí? Quem é que trouxe máscara? Alex trouxe? Tá. Mas alguém trouxe mais? Então, se acontecer alguma coisa aqui no auditório, vamos ter que ventilar boca a boca, porque não tem máscara. Né? Então, assim, é só uma lembrança de que são coisas, assim, teoricamente geniais, mas que na prática, a prática é um pouco diferente da realidade. Tá? A prática é a realidade, desculpa. Tá? Então, não ouviu, ou seja, fez as 5 ventilações, não teve resposta, ele não beijou de volta, não mordeu, não lutou, nada. O coração, você assume que o coração está parado. Então, para o suporte básico de vida, não tem pulso carotídeo. Eu mesmo, na praia, não usava pulso carotídeo. Fiz a ventilação, não respondeu, partia para a compressão. Para depois, com mais calma, avaliar isso. É muito comum, no CTI acontecia muito, de você ficar lá, o cara tá catando. O monitor tá... Pi! Só que o cara pode estar desconectado, pode estar com defeito, alguém pisou no cabo e você está lá comprimindo, né, e procurando pulso, sabe? Então, a coisa do pulso tem que saber muito bem palpar, ter treinamento para isso, para não... Porque é tempo. Se você ficar lá 10, 15 segundos procurando, não acha, pode ter, pode não ter. E tem outra coisa, para nós que estamos na praia no dia a dia ou no APH... E eu falei isso, a gente conseguiu vencer uma discussão internacional dessa forma. Falei assim, se você... Porque eu tinha um holandês, tem um holandês que é a favor do pulso carotídeo. Eu falei assim, não, tudo bem, legal. Você saiu da ambulância, correu 50 metros, tá? Você chegou na areia, palpou o pulso da vítima na areia, né? Em vez, não palpou a areia. O pulso da areia. Você vai sentir? Vou, claro. Porra, o coração tá... Então, assim, até o cimento tem pulso. Então, assim, não dá para você confiar. É uma coisa que não é confiável. Se você está num ambiente controlado, é outra coisa. Tá? Então, tem muito cuidado com isso. Então, a gente usa muito sinais de circulação. Não tem sinal de circulação... ou está na dúvida, aí você começa, então, 30 compressões e 2 ventilações, 30 compressões, você passa depois a 2 ventilações. A primeira ventilação são 5, depois você passa para 30 para 2. Tá? E aí você tem a classificação de afogamento, vou correr muito rápido também, você botou o paciente na areia ou na borda da piscina, não perca tempo tentando retirar a água do pulmão, isso só vai causar mais broncoaspiração e perda de oxigenação. Cheque a resposta do afogado, você está me ouvindo, não ouviu, desobstrua as vias aéreas, ver, ouvir e sentir a respiração, respiração não está presente, 5 ventilações iniciais. Sinais de circulação? Não, grau 6. Sinais de circulação, sim, está em parada respiratória. Normalmente, com você fazendo de 5 a 10 ventilações, ele volta a respirar. Um folder para cada um levar para casa com isso tudo, com um resumo do que a gente está falando, tá? Para que vocês possam prender no armário e ficar olhando todos os dias. Então, a gente... É muito importante entender também a brevidade do atendimento. Se eu tenho um atendimento que vai avançado de 12 a 15 minutos, está perfeito, está ótimo. Se eu tenho um atendimento a partir de 15 minutos, 20 minutos, eu vou precisar construir uma base ali para atender. Eu preciso de oxigênio, eu preciso de desfibrilador, eu preciso de algumas coisas ali, porque o socorro avançado vai demorar. Então, isso tudo, quando você fala em afogamento, é relevante, é área remota, né? E você tem que entender essa dinâmica.
E aí, usar todos os recursos que você puder. Tá? Aqui tem todos os cursos que a gente tem gratuito na internet. Tá? É gratuito, você faz lá, e é online só, mas é gratuito, e a gente sempre faz alguma atividade. A gente está chegando ao final, tenho mais um kit aqui para vocês de qual o maior desafio em prevenção de afogamento. O kit não está atraindo mais, cara. Eu já gastei ele. Tem que ser um jet ski, uma prancha. Fala aí. Educação, cara. Educação é sensibilização, é que as pessoas... Você falou? Então, eu tenho um outro para você. Tem que se impor mais, pô. É a voz, né? É a coisa da voz mesmo, né? Enquanto eu não consigo convencer alguém que ele precisa desse folder, dessas dicas, eu vou dar como no começo a gente fazia isso, entregava folder no meio da rua. Quando eu olhava para trás, estava tudo jogado no chão. Falei assim, esse não é o caminho, tá? Então eu preciso convencer o meu cliente de que ele precisa dessa informação, mesmo que seja gratuita, ele precisa dessa informação. Para isso, esse é o maior desafio. É eu convencer. Então, assim, embora a gente queira botar aqueles vídeos assustadores, não dá para ser só isso, mas eles são importantes. Porque ele olha e a pessoa se diz, puta, podia ser comigo, né? Isso podia ter acontecido com a minha família, eu não quero que aconteça. Peraí, passei. Okay. Jack! Jack! Então, existe, é claro que é uma encenação, né? Mas é essa barreira que existe entre o que acontece na realidade e o que as pessoas acham que acontece. É um assunto inesperado, quer dizer, quem esperaria que um garoto com uma mora e nada bem e tal, que ele pudesse se afogar? Né? O afogamento é muito rápido e ele deixa sequelas. Ele envolve, né, a prevenção tem que envolver os mais novos e os mais velhos, todo mundo, toda a sociedade, tá? Para evitar uma situação desse tipo, um garoto, 9 anos de idade, afogado em estado vegetativo persistente. Depois, num dia de churrasco, todo mundo foi deitar, descansar, e o garoto ficou brincando na piscina sozinho, deve ter batido com a cabeça alguma coisa, afogou, e foi ressuscitado, mas está dentro do quadro ali. A maioria que é ressuscitado, sequela importante e permanente. Tá? Era isso, gente. Desculpa ultrapassar o limite da nossa combinação aí de meio-dia. Tá? Eu tenho aqui também, ó, enquanto a gente faz pergunta, eu tenho aqui, ó, para vocês pegarem aqui esse folder, quem quiser, e tem alguns brindezinhos aqui que eu vou disponibilizar para todo mundo que não ganhou o kit. Ó,